Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 133. Eu acho que é o primeiro resenha que eu faço depois de chance de título, né? Fudeu, deu errado, mas a gente pode tirar algumas lições aí desse finalzinho de campeonato, principalmente porque no começo foi empolgante, a galera ficou louca e tal. E assim, sobre o Sampaoli, eu apoiei, apesar de tomar um cafezinho aqui, vai, canequinha do Camisa 12, quem não tem, meio velha, fala, já tá na hora de trocar, você não gasta nada no Camisa 12, dá um jeito aí, velho. Eu vou ficar louco. Mas assim, Sampaoli, vou falar de Sampaoli um pouquinho, porque eu apoiei demais e principalmente pelo que ele representa, né? Quando a gente vem de vários anos de treinadores apostas ou já aposentados, nomes que nem a torcida nem a diretoria confiavam e vem o Sampaoli, se empolga, se fala, não, porra, aí sim, agora os caras estão falando sério. E eu apoiei mesmo sendo um modelo de jogo que não me agrada muito e foi um dos maiores problemas do time, inclusive. Mas, bom, pelo menos foi ele quem abandonou o barco, não foi o Atlético que abandonou o projeto. E aí a gente fica nessa expectativa aí do nome que venha no mesmo nível, né? Assim, pra mim o Cuca não tá mais nesse nível. E apesar de que eu já falei muito o que eu penso sobre o Cuca, e ele é igual o Sampaoli, e eu criticava o Cuca e apoiava o Sampaoli justamente porque o Cuca não é do tamanho do Sampaoli. Aí você fala, o cara vem com o currículo do Sampaoli, não tô falando de título não, viu gente? O cara tá saindo pra Europa, isso já fala por si só sobre a diferença de tamanhos, né? De treinadores, de experiência, enfim. Ah, não foi campeão na Europa, mas quem está na Europa já tá acima, velho. Para. Quem ganha aqui no brasileiro é terra de cego. Quem fala que tem hoje já errei. Então, os dois que têm a mesma característica, eu reclamava do Cuca, não reclamava do Sampaoli, pelo contrário, confiava que ele iria corrigir os problemas que nos atrapalharam no final do campeonato. Então, eu acho que o Cuca seria voltar para o patamar aqui de projeto normal de brasileiro. Eu acho que a ideia era superior a isso, quando veio o São Paulo. O Renato Gaúcho tem alguns pontos que me fazem ficar empolgado, e eu vou falar, né? Porque são os dois nomes especulados, principalmente aqui no Brasil. Renato Gaúcho é um cara que fica muito tempo, tem que saber se ele vai ter sucesso e longevidade fora do Grêmio, que ele é ídolo lá é mais fácil, não só por ele ser ídolo, mas porque ele deu resultado, né? Teve títulos e tal. Mas duas coisas que me fazem empolgar com a vinda do Renato Gaúcho. É a boleiragem e principalmente a personalidade diante da imprensa, de críticas, de oportunismo, vamos chamar de oportunismo, porque eu tenho um monte de amigo na imprensa, conhecidos, né? Meus amigos são fora da internet, mas os conhecidos que eu tenho na imprensa, que são gente boa, pelo trabalho deles, eles têm que falar do Galo. E falar do Galo gera repercussão e isso atrapalha demais. Eu acho que o Renato Gaúcho vai dar uma blindada, né, do vestiário para dentro, porque ele faz isso no Grêmio. E isso acontece muito lá na imprensa gaúcha, tanto que o D'Alessandro saiu reclamando e dando razão para o Renato Gaúcho sempre ter enfrentado essas coisas lá. Então, isso está muito urgente no Atlético e eu acho que é um bom sinal. Meus amigos da imprensa aí, me desculpem, mas tá osso, tá foda. Eu não sei se é porque só sobrou o Galo para falar, e aí os caras têm que arrumar treta e, sabe? Deixa a imprensa de fora fazer isso, pelo menos, né? Mas daqui de dentro eu fico bem contrariado e o Renato Gaúcho deve resolver isso. Outra coisa que me faz ficar bem animado é que o Renato Gaúcho, no discurso, é boleirês. É aquele cara que fala, não precisa, futebol é simples, é só colocar o 1, 2, 3, o 9 e tal, e pôr pra jogar.
que tá tudo tranquilo, não precisa estudar, só que ele fala isso para enganar a trouxa, porque ele tem ao lado dele, desde 2008 no Fluminense, um dos melhores analistas tático e estrategistas do futebol brasileiro, que é o Alexandre Mendes, conhecido como Gabeira, tá lá com ele até hoje e deve vir junto. Então o Renato é o cara do elenco, o cara do grupo, o cara do vestiário, e ele é maior que muito jogador mesmo. Né? Era um problema que eu tava com medo, assim, de ser um treinador também que os jogadores fossem maiores que ele. O Renato Gaúcho não, o Renato Gaúcho é gigante. Dá pra ele falar, não, baixa a bola, sabe com quem que você tá falando? Eu ganhei essa porra toda, e é fato. Então, ele é esse cara de vestiário, mas o Atlético não fica sem projeto de modelo de jogo, tático, porque ele tem um cara fodástico. Só não é tão falado justamente porque eles estão no conjunto ali, o Renato na frente das câmeras e o Gabeira, né, fazendo a parte que é a do treinador, tática, né, técnica. Então o Galo não fica na mão disso, pelo contrário, fica muito bem servido. E é por isso que eu prefiro o Renato Gaúcho ou então algum gringo, por dois motivos. Por manter o padrão alto, né, tanto de nome quanto de qualidade, de implementação, de novidade, de modelo de jogo, enfim, e corrigir o que o São Paulo deixou para trás, né, que para mim foram dois problemas recorrentes, mas foram só dois problemas. É como se a gente estivesse no 93% e os 7% nos tiraram todos os pontos, que seria defesa muito vulnerável, jogo kamikaze, falei isso desde o início, quem me acompanha lá nos pós e pré-jogo no Twitter, eu falei isso no jogo contra o Corinthians, na segunda rodada do campeonato, falei, o futebol dele é assim, é doido, é kamikaze, se o cara perder a bola no ataque, o adversário está dentro do nosso gol. Esse foi um dos motivos que nós perdemos o título. O segundo foi que depois de manjado, o Atlético não conseguiu mais furar a retranca. E por pior que fosse, né? Então facilitou para os times piores, inclusive, que deixou mais puta a torcida, porque os piores times conseguiam neutralizar o ataque do Galo e os maiores que iam para cima perdiam. Isso é foda de, né, para quem não está pensando em modelo de jogo, em análise tática, só pensa assim, o Galo tirou ponto dos melhores e conseguiu perder o campeonato para os piores, mas não era. É porque os melhores não se submetem a essa humilhação de jogar retrancado. Os pequenos se submetem, e isso deu muito certo contra o Atlético. Então era um detalhezinho que nos tirou muitos pontos e outro treinador tem que vir e corrigir isso. Então é isso, sobre esses próximos treinadores. Eu só queria aproveitar porque, né, essas últimas semanas aí de discussão intensa sobre o Atlético, todo mundo muito puto. Tomar mais um cafezinho. E a falta de entendimento de algumas pessoas sobre o modelo de jogo, principalmente do Sampaoli, fez a galera reivindicar o tal do DNA. E a gente tem que falar disso. Eu sempre falo aqui Eu sempre falo que a gente deixa de tratar alguns assuntos por medo de zoeira. Eu falo com os amigos meus cruzeirenses, falo, ó, se o Cruzeiro começasse de novo, vocês iam sofrer menos, ia voltar para a elite mais rápido. E os caras falam, não, você é doido, não precisa disso não, nós vamos reconstruir. Eu falo, olha, eu vou zoar, mas vocês estão deixando de fazer a melhor coisa só por medo de zoeira. E acontece isso mesmo. A gente deixa de falar sobre esse tal de DNA aí do Galo por causa de zoeira. E eu tô me fudendo pra DNA. Então se alguém recortar isso aqui e espalhar na internet pra zoar, eu tô me fudendo de verdade. Esse negócio de conhecer a torcida e conhecer, de conversar com os amigos cruzeirenses é legal porque esses dias a galera criticando o Everson pra caramba essas últimas semanas. Eu lembrei de um amigo meu que a gente colecionava álbum desde criança e com 10, 11 anos a gente teve uma conversa um dia que eu falei, na Globo tinha um prêmio que chamava Charles Miller, que premiava os melhores do campeonato. Aí tinha o prêmio de melhor goleiro e de goleiro menos vazado. E eu, dando meu despertão, né, coisa de menino,
Falei, que povo burro, né, velho? O melhor goleiro é o menos vazado. Aí esse amigo meu também, com uns 10 anos, falou, não é assim não. O melhor goleiro pode não ter a melhor defesa e tomar muito gol, porque vai muita bola nele. E o menos vazado pode ser ruim, mas está bem protegido. E eu falei, realmente, eu aprendi. E aí eu vejo a galera, 2021, um monte de velho de 40 anos, parece que começou a ver futebol hoje, pegando os números absolutos do Everson, sem reparar como o Atlético jogou, deixando o Everson cara a cara com uma porrada de atacante. Fiquei lembrando, quando eu tinha 10 anos, conversava com meus amigos num nível de tatiquez mais alto do que o que a galera discute hoje na internet. Isso é foda. Mas, voltando lá para esse papo de DNA, né? A gente tem que discutir isso porque muita gente não entendia qual era o problema do Atlético. O problema do Atlético era simplesmente ser manjado e não conseguir furar a retranca. E por isso o Atlético ficava tocando bola na frente da área, porque o jogo posicional, o objetivo dele é mover o adversário. O objetivo do jogo posicional é rolar a bola para cá, fazer o adversário caminhar. Rodar a bola para cá, fazer o adversário caminhar. Voltar lá pro goleiro, fazer o adversário abrir o jogo dele. É isso que é o jogo posicional. Tô falando assim, leigamente, porque eu sou leigo. Mas a galera nunca pesquisou o que é isso. Só fala mal. O tal do jogo posicional, né? E aí confundiram o jogo posicional com o tic-tac, que é também um jogo posicional, mas nesse caso o Barcelona ficava ali tocando bola 20, 30 minutos se quisesse e não tomava a bola dele. No Atlético era deficiência, era não saber como entrar. O Atlético não era essa a proposta. O Atlético não tinha a proposta de ficar segurando a bola só por segurar, como fez nos últimos jogos com os piores times do campeonato. E aí a galera veio reivindicar esse papo de DNA, o Atlético não agride, o Atlético não chuta pro gol, nosso DNA e tal. Bom, partindo do princípio que a galera estivesse correta, não está correta, né? Não era essa a proposta. A intenção do São Paulo era atacar loucamente, como todo mundo ama e diz que é o DNA do Atlético, mas não estava sendo bem executado, né? Na verdade é tão simples, porque se o plano é mover a defesa, era só o treinador falar, olha, deixa eles tocarem, não se mexe, fica armado, quando sair para as pontas, vai 2, 3 no máximo, o resto fica fixo aí, velho, não vai seguir o jogo deles não. Quando eles voltar pro goleiro, vocês ficam aqui. E foi isso que o Goiás fez, isso que o Bahia fez, o Fluminense fez. Ficaram fixos, deixa tocar, não vão atrás da bola não. E foi isso que fudeu o Atlético. Mas a proposta não era ficar tocando bola. Mas beleza, já que reivindicaram o DNA, vamos falar de DNA. Bicho, qual o DNA que vocês querem manter, bicho? O Atlético tem um histórico de chegar sempre, mesmo com times bons, é lógico. Tem hora que você encontra um time melhor, isso é do futebol. Várias outras vezes a gente foi roubado, mas teve muitas vezes que a gente vacilou. Muitas vezes que na hora decisiva o Atlético não roda a faca, não decide jogo, não mata o campeonato como deveria ter feito esse ano, mas por problemas técnicos, né? Tô falando de finais, de outros campeonatos que também vacilou muito, enfim. Então, historicamente, esse DNA, a galera tinha que ter ódio dele. É o que eu penso. O DNA do Atlético é de recomeçar tudo do zero. O DNA do Atlético, como instituição, é de ter um jogo a menos para ser repetido, para ser colocado em dia, né? E o São Paulo ter 3. Os caras encaixaram 3 jogos do São Paulo no calendário sem achar uma data FIFA. O Atlético tinha um e colocaram esse jogo numa data FIFA. É esse o DNA do Atlético. O DNA do Atlético é de ver os outros sendo campeão, falar, eu vou fazer isso, e aqui já não dá certo mais. E ele vê o outro sendo campeão de outro jeito e fala, eu vou pegar isso aqui. E o Atlético não cria algo para ele ser campeão. Essa questão de treinador é assim há muitos anos, desde o Luxemburgo. O Luxemburgo foi campeão num monte de lugar, então vão trazer para cá a fórmula mágica do título. Deu errado, quase caiu. Por quê? Porque o Atlético quer copiar o que os outros fazem que deu certo, só na hora que já deu certo. O Atlético não quer criar algo para ser campeão.
Eu fiz isso, né? Eu vi o Muricy sendo tricampeão, Tite, Carille ganhando título pra caralho, sendo retranqueiro. Eu falei, seja retranqueiro, é parte do nosso DNA. É falar assim, olha, tá dando certo ali, só que antes de dar certo ali, eles passaram por uma porrada de coisa e aí chegou no título, o Atlético quer copiar exatamente o momento do título. Isso não vai acontecer. E quando o Atlético está criando uma campanha de título, o Atlético não leva a sério e perde a maioria dos títulos que disputa. E o Atlético é um dos times que mais chegou em campeonatos brasileiros. Na verdade, o Atlético, se contasse em semifinal entre os 4 primeiros, certamente o Atlético é o time que mais está entre os 4 primeiros na história do Campeonato Brasileiro. E esse DNA a gente tem que abandonar rápido. É DNA sabe, falar, velho, vou fazer do meu jeito, vou manter. Foda-se o que estiver fazendo aqui do lado, eu vou fazer do meu jeito e vou comer a grama. É isso que o Atlético tinha que fazer. Qual o DNA que a gente está tentando? Porque fazer melhores ataques e piores defesas é o nosso DNA. Isso está no nosso DNA, essa campanha de 2020. A gente fez isso várias vezes. Então está sendo respeitado. O que vocês achavam que era o tic-tac lá do São Paulo, não era o nosso DNA, aquilo ali era um defeito de uma proposta de jogo que é o nosso DNA, que é ser agressivão, tomar gol pra caramba e ser agressivão. Tem que abandonar logo. O Atlético tem que fazer o que tem que fazer para ganhar título, depois que ganhar título, fazer o que tem que fazer para ganhar mais título e criar um DNA vencedor. Então, inclusive, passa por torcida. Só que o da torcida eu queria manter o DNA antigo, de apoiar e de dar moral. Estava vendo o Guga aí, jornalistas do Eixo elegeram o Guga como uma das revelações abaixo de 23 anos. E a torcida tá puta porque ele foi relacionado entre os 3 candidatos. Porra, a gente gritou seleção para uma porrada de jogador ruim, velho. Então, esse DNA da torcida eu queria que fosse mantido mesmo. Agora, o do clube como instituição, eu não consigo entender porque que algumas pessoas se apegam a esse DNA. E aí, num projeto novo, que com ou sem São Paulo eu espero que continue, uma das principais mudanças que eu espero no Atlético é esse DNA, seja em forma de jogar, seja na política dentro da CBF, seja no sangue no olho, na visão vencedora, e da torcida também, voltar a apoiar. Aí é o DNA antigo, apoiar, bicho. Não tem como a gente bater até chegar ao resultado. Isso aí não faz parte da minha visão de futebol, nem é do DNA. É tipo assim, vai ter que vencer apesar da minha pressão, apesar de eu tentar ajudar a atrapalhar. Então é isso. Espero que a torcida volte ao DNA, à origem, e o Atlético, como clube, como time, mude urgentemente esse DNA. Beleza? No mais, vocês não somem não. Grande abraço.